aqui, graças a Deus, reunidos para a realização desse batismo, e aqueles que vão acompanhar isso pela internet. Eu estou fazendo essa filmagem como um registro para que sirva de exemplo, de motivação para aqueles que entregaram suas vidas para Jesus, talvez através de pregações na internet, e que ainda não tenham sido batizados. E eu me coloco à disposição para batizar os irmãos que desejarem ser batizados, e claro, na medida do possível, né? E graças a Deus foi possível eu estar aqui. O Senhor providenciou a nossa vinda aqui no Rio Grande do Sul, para a glória de Deus, mais precisamente aqui nessa cidade, Santa Maria, aonde eu tive o prazer de conhecer pessoalmente quem eu já conhecia através do WhatsApp, né? O nosso irmão Honório, sua esposa Fabiana, e o Samuel também, que também quer ser batizado, e que já conversou com seus pais a respeito disso, e que tem dado bom testemunho de conversão a Cristo, assim como seu pai Honório, para a glória de Deus. Fabiana já é batizada. Há quantos anos, Fabiana? 20 anos. Há uns 20 anos, né? Caminhando firme com Jesus, para a glória de Deus. E através de suas orações, o Espírito Santo de Deus tocou no coração do seu esposo, que também se converteu a Cristo e que hoje está em obediência ao Senhor, passando pelas águas do batismo. Temos aqui também nosso irmão Carlos, que já é batizado, para a glória de Deus, e que está nos acompanhando nessa viagem. Tem sido para nós uma bênção. Minha esposa Rosa está filmando, né? Depois você vai aparecer também, amém? Amém. E, bom, nós já oramos, nós já louvamos o Senhor, e eu gostaria de deixar uma palavra para vocês aqui, e também para os irmãos que estão acompanhando pela internet. Lembrando que esses irmãos, eles não estarão sem congregar. Nós aqui também conhecemos uma outra família que já realiza cultos no lar toda semana, todo sábado, inclusive hoje terá o culto lá às 19 horas, e para o qual vocês foram convidados, e vocês irão, né, para a glória de Deus. E nós assim então não vamos deixá-los desamparados, né? Vamos mantendo contato, e que vocês não somente participem dos cultos lá na casa desse casal, que é o irmão Brites e a Elaine, mas que vocês também estejam realizando cultos em família, né? E na medida que vocês fizerem amizade com os vizinhos, que eu sei que vocês moram aqui há muito pouco tempo, mas quando fizerem amizade, convide os vizinhos também para adorar a Deus junto com vocês, mas que todos os dias, e isso eu digo também para os irmãos que estão vendo pela internet, que todos nós, diariamente, façamos cultos ao Senhor com a nossa família. Quando não estivermos reunidos com toda a igreja, que pelo menos com a família, nós venhamos nos reunir para nós estarmos louvando, meditando na palavra e orando, e assim nós vamos nos fortalecendo no Senhor, dia após dia. E é essa constância, essa perseverança que nos mantém firmes no caminho do Senhor. Porque nós estarmos reunidos com os irmãos apenas uma vez ou duas na semana é muito pouco para todo ataque espiritual que nós enfrentamos diariamente nesse mundo perigoso que nós vivemos, né? Então eu gostaria de fazer algumas leituras importantes em relação ao batismo. A primeira delas, muito conhecida, Mateus capítulo 28, versículo 18. Poderia até de cor aqui já mencionar, que nos diz o seguinte, são as últimas palavras do Senhor Jesus, que diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E esta passagem, o que nela me chama a atenção, é a questão de que nós não somente temos que ser batizados nas águas, mas temos que ser discípulos do Senhor, discípulos de Cristo. Nós não somos discípulos de homens. Ainda que eu ensine vocês, também eu sou discípulo de Cristo. E a minha missão é fazer com que vocês também sejam discípulos de Cristo. Nós temos que ensinar o quê? Todas as coisas que Ele nos tem mandado. Então aprendam do Senhor, meditem na palavra de Deus e principalmente nos ensinamentos diretos do Senhor Jesus. Meditem, por exemplo, no chamado Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que aos olhos do homem é impossível de ser realizado, mas com o poder de Deus, cheios do Espírito Santo, qualquer um de nós podemos amar os nossos inimigos,
fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem, bendizer os que nos amaldiçoam. Uma pessoa carnal nunca vai conseguir fazer isso. Nunca conseguirá pagar o mal com o bem. Nunca conseguirá perdoar ao próximo suas ofensas. Mas cheios do Espírito Santo, nós conseguimos. E é o que nós precisamos a cada dia fazer. Buscarmos em primeiro lugar, nos enchermos do Espírito Santo para a glória de Deus. Em Marcos capítulo 16, nós encontramos também a referência às últimas palavras de Cristo. E como nós sabemos, os evangelhos, eles se complementam. E o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, Marcos 16:15, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Portanto, o batismo é uma ordenança do Senhor para quem crê. Para quem crê. Eu não costumo batizar crianças. Estamos hoje batizando Samuel porque tivemos a evidência de que ele crê. Constatamos que ele crê. Ele ficou até 1h30 da madrugada conosco estudando a palavra de Deus, né? Interessado e encontrando na sua própria Bíblia os trechos, os versículos. Então nós vimos que ele realmente crê, que ele compreende o que é o pecado, acabou de fazer orações pedindo perdão pelos seus pecados, confessando a Deus seus pecados, entende que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar o perdão e a novidade de vida por meio do Espírito Santo. Então por que não batizá-lo? É verdade. Né? E nós vemos o exemplo deste ir por todo o mundo, pregando e batizando, numa história que se encontra em Atos dos Apóstolos, onde nós encontramos, após a perseguição que começou por causa do apedrejamento de Estevão, nós encontramos Filipe, que era um dos 7 diáconos, indo por todas as partes, chegando, né, a vários lugares. E diz aqui o texto que depois de passar por Samaria, versículo 26, Atos 8, 26 em diante, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantando-se, foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele, né, o eunuco, disse: como poderia entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, ou seja, em Isaías, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, como nós aqui estamos, diante de uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Vejam que aqui não é dito que era um rio, ou se era um lago. Chegaram diante de uma certa água. Nós não sabemos se era uma água corrente, se era uma água parada. O importante é que era uma certa água, e água suficiente para que ele fosse nela mergulhado, porque o batismo representa a morte, e nós vamos ver isso a seguir, a morte para esse mundo, a morte para o pecado. E quando nós saímos da água, isso simboliza o nascimento para uma novidade de vida, para nós sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, depois que o eunuco disse: eis aqui água, que impede que eu seja batizado, disse Filipe: é lícito, ou seja, é permitido, se crês de todo o coração. Ou seja, se de todo o coração você tem fé em Cristo,
E então, respondendo, o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, Honório, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio. Você pode dizer isso que o eunuco disse? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Amém. Samuel, e você? Eu também. Como é que tem que falar? Eu creio Eu creio que Jesus é filho de Deus. que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. Amém? Pode repetir de novo, bem alto para os irmãos ouvirem? Repete Fala alto. alto. Eu creio que Jesus Cristo é filho de Deus. Aleluia. Amém. Isso vem do seu coração, filho? Não é só porque eu pedi para você repetir, não. É porque você realmente crê. Amém. Louvado seja o Senhor. E então o que fez Filipe? Então você vai fazer um curso de batismo de 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, né? Uma catequese. Pois é. Não. Ele mandou parar o carro e desceram ambos a água. E eu acho que eu vou ter que entrar na água também, né? Essa água gelada, 15 graus aqui agora. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, tirou Filipe de perto do eunuco. E não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então vejam que interessante. Nós não sabemos o que aconteceu com o eunuco depois. O texto não diz. Mas o próprio Espírito Santo levou Filipe a batizá-lo. E eu confio no Espírito Santo. Talvez vocês não me vejam mais pessoalmente, talvez nos vejamos apenas via internet, até porque a volta do Senhor está tão perto de acontecer. Talvez nós só nos vejamos novamente em corpos gloriosos, Amém, Senhor. na glória com o Senhor, porque muito perto está o Senhor. Mas eu confio no Espírito Santo. Eu confio que mesmo com a nossa partida daqui, o Espírito Santo vai encaminhá-los no caminho que vocês devem andar. O Espírito Santo é real e Ele nos ama e Ele nos conduz por esse caminho reto que é Cristo Jesus. Confiem no Espírito Santo, que vocês se encham da presença de Deus e sejam guiados por Ele, porque certamente Ele vai mantê-los no caminho da salvação, que é o Senhor Jesus. E se nesse caminho vocês perseverarem até o fim, serão salvos. Glória a Deus. Jamais retrocedam, jamais neguem o Senhor, jamais se envergonhem da fé, jamais se envergonhem de terem sido batizados numa piscina humilde como essa, jamais se envergonhem de vocês não terem sido batizados num templo suntuoso, luxuoso, não, mas antes pelo contrário, glorifiquem a Deus, porque o nosso Senhor Jesus também era simples e humilde, como nós estamos sendo aqui nesse momento, para a glória de Deus. Não condenando quem é batizado em templos, não condenando, mas apenas lembrando que o que importa para o Senhor é o nosso coração, é o nosso coração. E eu sei que vocês já se arrependeram dos seus pecados, amém? Amém. Irmão Honório, você se arrependeu dos seus pecados? Me arrependi. Amém. Você, Samuel, vocês confessaram a Deus em oração? Confessando. Amém. É ao Senhor que vocês têm que confessar. Quando é que eu tenho que confessar ao meu próximo? Quando eu pequei contra ele. Quando eu cometi um pecado contra alguém, então eu tenho que procurar esse alguém, confessar e pedir perdão. É claro que o pecado contra o próximo, antes de tudo, é uma ofensa contra Deus. Mas o Senhor mesmo fala ao nosso coração: procure essa pessoa e se reconcilie com ela. O próprio Senhor Jesus disse: se você for apresentar a tua oferta e o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão, e depois apresenta a tua oferta. Então nós precisamos dessa compreensão. E para finalizar, eu quero ler Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, que nos diz assim, um texto muito importante. Aliás, eu vou começar no 5, eu vou ler alguns versículos intercalados. 5, 12, depois do 18, 19 até o 21, e depois eu entro no capítulo 6. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
assim também, por um só ato de justiça, e nós sabemos que foi por meio de Cristo Jesus, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, quem é esse um? Jesus. Muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Aleluia! Deus, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E é nesta certeza que hoje, em obediência a Cristo, em nome do Senhor Jesus, vocês serão batizados para a glória de Deus. Amém. Compreendendo o que este batismo significa. A morte para o velho homem, a morte do velho homem, e a morte para esse mundo, e o nascimento para uma novidade de vida em Cristo Jesus. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a sua vida. Glória Em a nome de Deus. Jesus. Aleluia. Então, nesse momento, vamos entrar, bem? Vamos entrar os dois juntos. Vamos lá. Vamos entrar os dois juntos. Isso. A coisa mais linda é quando a gente batiza a família juntos, né? Pronto. Para que seja possível mergulhar vocês aqui, que é muito raso, eu queria pedir que vocês se sentassem, bem? Se sentem. Eu sei que não está fácil, né, fazer isso. Não está fácil. Pronto. Tenta chegar um pouquinho mais para frente. Isso. Amém. Pronto. Pronto. Amém. Irmão Carlos, você vai me ajudar nesse batismo? Segura a Bíblia, por favor, para ele. Vem do outro lado aqui. Vem. Pronto. Você que é mais forte que eu, e mais jovem também, você vai ajudar a batizar o nosso irmão, tá? Vai ser bem rápido, tá? Eu sei que tá gelado, mas a gente, né? Não tá tão gelado não, irmãos. A gente colocou bastante água quente aqui dentro. Ah, não tá não, tá? Pronto. Tá bom? Amém. Pronto. Então vamos lá. Eu quero perguntar mais uma vez para vocês, e eu vou fazer uma pergunta bem direta, amém? E eu gostaria que vocês respondessem de todo o coração. Honório, você reconhece e recebe a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida para sempre? Amém. Samuel, você reconhece e recebe a Jesus Cristo como único Senhor da sua vida para sempre? Amém. Louvado seja o Senhor. Então, mediante a confissão de fé, mediante o arrependimento de pecados, mediante a própria confissão, a própria declaração do Honório e do seu filho Samuel, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Porque Ele vive, posso ter no amanhã. Glória a Deus. Porque Ele vive. E aí, para não ficar no frio, temor não há, mas eu venho.
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus.